Bem, vamos lá mergulhar nesta análise e explorar um movimento humano incrivelmente antigo que pode muito bem ser, imaginem só, o derradeiro exercício para a nossa longevidade tanto física como cognitiva. Num mundo moderno que está absolutamente saturado de relógios inteligentes, rotinas super complexas e daquelas luzes fluorescentes de ginásio, existe uma prática fundamental que moldou a nossa espécie durante milhões de anos e que de alguma forma ficou esquecida. Estamos a falar do simples, mas incrivelmente poderoso ato de caminhar com um peso. Ora, há uma citação do investigador Michael Easter que capta isto na perfeição. O maior humano a caminhar com peso é o melhor animal a caminhar com peso de todo o mundo. E pensem bem nisto por um segundo. Nós somos biologicamente construídos para carregar coisas pesadas através de longas distâncias, superando de longe literalmente qualquer outro mamífero. A sério, se olharmos para o mundo animal, há primatas que escalam muito melhor do que o humano mais ágil, certo? Animais que nos deixariam a comer pó numa corrida. Mas não existe um único mamífero no planeta capaz de pegar numa carga pesada e levá-la às costas durante quilómetros e quilómetros a fio. É um talento biológico absolutamente único da nossa espécie. Então, a grande questão é: o que é que acontece depois da caçada? Durante anos, ouvimos aquela famosa hipótese de que fomos nascidos para correr, não é? Aquela ideia de que os humanos evoluíram para perseguir presas no calor intenso da savana até elas caírem de exaustão. Mas essa história falha redondamente a segunda metade do mistério evolutivo. O próprio Michael Easter apercebeu-se disso na pele, depois de uma caçada na tundra ártica, quando deu por si a ter de carregar pedaços enormes de um caribu nas costas durante quase 8 quilómetros. É aí que bate a realidade. O que é que acontece quando um animal gigante precisa de ser carregado de volta para o acampamento? Se recuarmos no tempo há cerca de 6 milhões de anos, a nossa evolução revela algo fantástico. As alterações climáticas começaram a reduzir a oferta de comida nas selvas e isso forçou os nossos ancestrais primatas a descerem das árvores. Tiveram de começar a caminhar sobre 2 pés para conseguirem cobrir distâncias muito maiores. E qual foi o grande truque? Isso libertou-nos as mãos. Mas atenção, a verdadeira explosão na nossa produtividade e sobrevivência veio de uma inovação absolutamente revolucionária criada pelas mães da tribo: as fundas e suportes para carregar bebês. Ao prender as crianças junto ao corpo, as mãos ficaram 100% livres para inventar ferramentas, recolher mais alimentos e, claro, carregar provisões rumo ao desconhecido. Agora, um detalhe super curioso sobre tudo isto. Hoje em dia, ouve-se muito a palavra rucking, que soa a algo altamente militar e intimidante, certo? Mas na verdade significa pura e simplesmente caminhar com peso. É uma forma muito mais natural e acessível de encarar este movimento. A palavra vem do alemão antigo, usada há uns 400 anos por caçadores para descreverem os seus sacos de carga. Mais tarde, sim, os militares adotaram-na e fizeram do rucking a base do seu treino físico. Mas, honestamente, não é preciso nenhum equipamento tático ultracomplexo. Esta é, no fundo, a atividade mais intrínseca à experiência humana. Portanto, vamos lá comparar a corrida com o caminhar com peso, que é um debate clássico no mundo do exercício. Por um lado, temos a corrida, que é incrível para a resistência cardiovascular, sem dúvida, mas tem taxas de lesão incrivelmente elevadas devido ao impacto constante no chão. Por outro lado, caminhar com peso é como juntar o melhor de 2 mundos. Mistura na perfeição o treino de resistência com o treino de força. Construímos um motor cardiovascular super forte, enquanto as pernas e o tronco suportam o peso adicional. E tudo isto mantendo os riscos de lesão maravilhosamente baixos. Para terem uma ideia clara do que estamos a falar, basta olhar para a taxa de lesões. É óbvio que o desgaste nas articulações ao correr é extremo. A força a cada passada atinge picos gigantes. É por isso que até 79% dos corredores chegam a sofrer lesões num só ano. Agora, em nítido contraste, caminhar com uma mochila pesada, desde que o façam com bom senso e com cargas adequadas, claro, tem uma taxa de lesões a rondar os meros 2%. Reparem que é um valor quase idêntico a 1% de risco de darmos uma simples caminhada normal na rua sem qualquer carga. E se achavam que por ser de baixo impacto não se queimam calorias, desenganem-se. Caminhar com peso pode queimar até 200% mais calorias por quilómetro do que correr, dependendo da carga e do terreno. É de loucos. E há mais. Estudos feitos com caçadores nas zonas montanhosas mais remotas do Alasca mostraram um fenómeno fascinante. Ao caminharem durante dias a fio com mochilas pesadíssimas, eles perderam imenso peso, mas todo o peso perdido foi de gordura pura. O corpo é inteligente, ele percebe que precisa da massa muscular para continuar a carregar aquele peso todo, ou seja, é uma forma espetacular de secar a gordura sem sacrificar os músculos essenciais. Isto tudo leva-nos a um conceito super interessante chamado de condição física supermédia. O que é que isto significa na prática? É aquele equilíbrio ideal. Significa ter músculo e força suficientes para carregar uma carga pesada no dia-a-dia, mas também ter a resistência necessária para fazer quilómetros de terreno sem andar a arrastar o peso morto de músculos demasiado volumosos.
No fundo, é a prontidão máxima para qualquer aventura que a vida exija. Evita-se os extremos. Nem se fica demasiado frágil como um maratonista extremo, nem super musculado mas sem pulmão, como alguns culturistas. É o ponto certo. Mas esperem, como é que andar na natureza com peso afeta a nossa cabeça? Vamos mergulhar nos benefícios cognitivos, que é para mim o detalhe mais subestimado de toda esta prática. Quando trocamos um ginásio plano, altamente controlado e com luzes artificiais por um ambiente exterior dinâmico, forçamos uma parte completamente diferente e vital do nosso cérebro a trabalhar. Ao envolvermos-nos com o ar livre, o impacto vai muito além das pernas e afeta profundamente a nossa saúde neurológica. Pensem nisto, navegar por rotas não mapeadas e processar uma paisagem orgânica puxa imenso pela nossa memória espacial. Há estudos impressionantes que mostram que pessoas que usam a navegação visual todos os dias, como aqueles motoristas de táxi que decoram as ruas em vez de usar GPS, apresentam taxas significativamente menores de demência e Alzheimer. E para além de forçar decisões constantes sobre onde colocar os pés, enfrentar o vento, o calor e a incerteza de um trilho, constrói uma resiliência psicológica brutal. Mostra-nos que o nosso corpo consegue lidar com situações difíceis com muito menos recursos do que alguma vez imaginámos. E olhem que todo este esforço cognitivo tem um impacto metabólico fantástico. Caminhar em trilhos irregulares queima, em média, mais 28% de calorias do que caminhar em estradas planas. A razão para isto é brilhante. Não é só o músculo a trabalhar, é o foco intenso, os microajustes constantes nos tornozelos e toda a tomada de decisão que o cérebro tem de fazer a cada milissegundo para vos estabilizar sobre uma raiz solta ou uma pedra molhada. O vosso cérebro está literalmente a consumir energia extra para vos manter de pé. Chegamos então à grande questão do equipamento. Mochilas ou coletes de peso? É um debate super atual. Embora os coletes de peso de estilo militar sejam super populares hoje em dia, eles trazem um problema de biomecânica. Com o aumento do cansaço, o facto de terem peso à frente e atrás acaba por comprimir a caixa torácica, dificulta imenso a respiração e estraga a postura. A velha e simples mochila, por outro lado, põe o peso todo nas costas. E isto é excelente, porque permite que o corpo se incline ligeiramente para a frente para compensar, encontra um ponto de resistência muito natural e deixa as vias respiratórias completamente abertas e livres. Portanto, vejam lá o que a mochila faz à nossa fisiologia. Surpreendentemente, ela desativa de forma eficaz a tensão dos músculos das costas. Como o peso nos puxa para trás, o corpo instintivamente inclina-se para a frente para não cair. E o que é que isso faz? Transfere instantaneamente a carga para envolver e contrair intensamente os abdominais e todo o nosso núcleo central. É um exercício de fortalecimento do core incrivelmente eficiente, muito mais funcional e dinâmico do que os típicos e aborrecidos exercícios praticados no chão do ginásio. A verdadeira beleza desta prática, não há barreiras de entrada nenhumas. Qualquer pessoa pode estabelecer um plano acessível e começar ainda hoje. Basta pegar numa mochila normal e resistente, lá em casa, colocar lá dentro um peso modesto, pensem em cerca de 10% do vosso peso corporal total para começar, calçar uns bons sapatos estáveis e com suporte, esquecendo aqueles sapatos de sola minimalista porque queremos proteger os tornozelos e sair porta fora. Caminhar naturalmente. Não requer uma mensalidade cara nem meses de preparação técnica. Para fecharmos esta exploração, deixo aqui um pensamento final bem provocador. No mundo completamente obcecado em encontrar a próxima grande inovação no fitness, a mais recente tecnologia anti-envelhecimento ou aquele suplemento miraculoso, a verdade fundamental pode ser muito mais simples. Em vez de andarmos a perseguir rotinas ultra-otimizadas que os algoritmos nos mandam fazer, talvez o grande segredo para a saúde física e para a clareza mental a longo prazo seja simplesmente agarrar em algo pesado e levá-lo para dar um passeio ao ar livre. É a verdadeira ligação às nossas raízes mais profundas. Fica a reflexão para vocês.